Aguardando a Renata entrar. Tô vendo a Carlinha ali. Oi, Carlinha, tudo bom? Olá! Renata, bom? Tudo jóia, e você? Também. Tô, muita gente entrando já, né? Esperar o povo entrar para a gente começar. Dar boa noite para quem está chegando. Legal ver o movimento, né? Ver as pessoas se interessando pelo tema, né? E a gente pensou... a Leide deu boa noite ali, boa noite, a Yara está entrando. Muita gente conhecida entrando, legal. A gente pensou nesse tema, né? Para quem está chegando, a gente vai falar de onde vem essa angústia, né? Foi um tema que eu e a Renata pensamos, né? E acabou surgindo a partir de umas conversas nossas, opiniões, né? E é um conceito, se não o mais importante, um dos mais importantes para a psicanálise, né? E a gente resolveu falar dele de uma forma de construir mesmo, né, algo sobre, né, de dialogar com vocês, de aproveitar quem está participando da live também para mandar perguntas. A gente vai abrindo espaço para mandar perguntas, enfim. Mas o intuito é a gente falar um pouco sobre a angústia. Estou vendo a Camila entrando ali. Boa noite, Camila. E a gente vai tentar falar desse afeto, né, como Lacan diz, esse afeto que não engana, que é a angústia, né? Queria apresentar a Renata, né? Na verdade, eu vou deixar que ela se apresente, eu vou falar apenas da satisfação, que é dividir a tela com ela, né? Mas a Renata é uma pessoa muito querida, que eu tive a oportunidade de conhecer já há algum tempo. A gente começou a trabalhar numa pesquisa no IPRED, que é o Instituto da Primeira Infância, aqui em Fortaleza, para quem não é de Fortaleza. E é um instituto que trabalha com a primeira infância. A gente trabalha numa pesquisa de intervenção relacional, é uma pesquisa vinculada à Universidade do Quebec, lá no Canadá, e nós somos mediadores nessa pesquisa, né? Então, a gente acabou estreitando os laços, tendo mais contato, e surgiu essa amizade, e daí muitas trocas, né? Tenho a oportunidade de conhecer também a filha da Renata, que é alguém também porque eu tenho um carinho muito grande, que é a Gabi, que é quem vai anotar as perguntas da nossa live. Nosso secretariado. E, enfim, né, é um prazer, Renata. Queria que você falasse um pouco de você, né? E para a gente poder começar. Para mim é uma alegria, né? E a gente está aqui compartilhando esse momento e trazendo um assunto que é tão antigo e atual, né? Exato. E eu sou psicóloga clínica, né? Atendo com criança, adolescente e adulto. E, assim, educadora parental também. E a gente depois até pode conversar um pouco sobre o que tem a ver, né? Educadora parental com a psicologia, com a psicanálise, essa orientação de pais, que papel tem esses pais nesses processos. E aí a gente está aqui para a gente vai ter um bate-papo interessante, que a gente provocou outras leituras, né? Ampliamos as leituras, fomos em busca de trazer realmente as questões da atualidade. Exato. Ok? Para começar, Renata, a gente poderia tentar percorrer um pouco sobre o que é angústia, né, para a psicanálise, né? Vem lá de Freud, né? Freud começa, né, a trabalhar esse conceito, Lacan depois continua, ele, né, modifica de alguma forma, né, permite que a gente olhe outra perspectiva, mas ainda seguindo os rastros de Freud. A gente poderia começar falando um pouco o que é angústia para a psicanálise, né? O que Freud nos diz a respeito da angústia. Então, assim, o Freud, ele categoriza de duas formas, né? A angústia somática e a angústia sinal. E, assim, a angústia somática é quando submetida a um fluxo de excitações, né? Internas ou externas. E, assim, quando é capaz de dominar esses sentimentos, né? E aí a gente ele utiliza o recalque, que é um mecanismo de defesa, para tirar consciência de que algo cause mal-estar. E a angústia sinal, quando ele coloca, é de ordem do desamparo psíquico e latente. É uma resposta espontânea do organismo a uma situação traumática, uma tensão, um acúmulo que não teve destino. É uma reação orgânica, né, sentida no corpo. Muitas vezes pode comprometer a autoconservação.
Então, assim, ela indica que o perigo é possível, tem um sinal de perigo ali. E aí a função, ela é protetora, de preparar para esse perigo, né? Não ser pego de surpresa. Existe uma relação entre ambas, não de exclusão entre uma e outra, quando outra, mas sim de complementariedade. A primeira justifica a forma de manutenção, né, da segunda. Mais especificamente, o substrato da angústia é sempre somática. O que pode ser psíquico é o fator que desencadeia. Então, Freud remete a angústia ao trauma do nascimento e o desamparo, né? Lidando com uma ruptura, que tenta sentir a dor, né, desse bebê quando nasce, e aí ele vai precisar dos seus próprios mecanismos. Então, ele relaciona muito a essa situação. Então, e eu já sei, né, a gente já nos estudos a gente já entende que Lacan já tem uma outra visão, né? Ele amplia, e aí eu deixo assim para você trazer um pouco de como é que, dentro desses conceitos, o Lacan trouxe nessa percepção do que seja a angústia, né? Como é que seria para ele? Na verdade, assim, Lacan, ele faz uma releitura, né, a partir do que Freud se propõe, né, a tratar sobre a angústia. A gente poderia dizer que Freud ele se ocupou em desvendar qual era o objeto da angústia. Já o Lacan, ele faz uso da própria angústia para pensar em um objeto. Esse objeto que até então ele não tinha formulação, mas que apesar de não ter formulação, ele se torna fundamental para toda a construção da teoria do desejo em Lacan, né? Então, trabalhando a partir das referências freudianas, o Lacan ele concebe a angústia como esse afeto que não engana. É esse afeto que pertence à dimensão do real, né? Para quem tem similaridade com os termos, né, existem as 3 dimensões que Lacan postula: o real, o simbólico e o imaginário, né? E a angústia ela apontaria para essa dimensão do real, né? Justamente porque ela não pode ser capturada pelo significante. Então, essa angústia ela funciona para Lacan, inclusive na prática analítica, como um balizador tanto para o analista, né? Porque o analista também sofre essa angústia, como para o próprio analisando, né? E é interessante pensar que... Tá conseguindo me ouvir, Renata? Tô. Tá ótimo. Pronto. Tá perfeito. Beleza. Eu vi você falando e pensei que estava sem áudio. É porque a gente fica pensando alto e vai falando, aí a gente acaba que fica pensando alto. Tá bom. É importante pontuar que por conta da angústia, o Lacan, lá em 62, 63, ele escreve um seminário todo a respeito disso, né? Que é o Seminário 10, que não à toa se chama A Angústia. E é nesse seminário que Lacan formaliza a teoria sobre o objeto A. Esse objeto A e a angústia têm uma relação direta. Eu vou falar um pouco mais desse objeto A mais para frente, mas ele formaliza essa teoria do objeto A, né? Então, a angústia ele é esse afeto que não tem representação, portanto, ele aponta diretamente para o real sendo, por enquanto, esse objeto A, né? E é interessante, então, pensar esse deslocamento, né? Na verdade, esse segmento que Lacan dá, porque ele faz essa mudança, né? Essa mudança de fluxo, né? Enquanto Freud se ocupou em desvendar o objeto da angústia, o Lacan ele parte da angústia e se depara ele passa a pensar um objeto, e esse objeto que não tem uma formulação, né? Ele não tem uma representação, né? Que é o objeto A, que mais para frente a gente vai tratar um pouco dele. Mas é interessante que surge muito essa dúvida, Renata, assim, sobre se a angústia ela é um sintoma, né? A angústia é um sintoma? Para a psicanálise, a angústia é um afeto, mas ela é um sintoma também? Não, na verdade, a angústia ela chega como uma condição, né? É a condição do humano. O que é um sintoma é o que ela produz, né? Ela produz tanto a fobia como o pânico, são os exemplos do que desencadeia, né, essa condição. E a gente pode até estar trazendo questões que é importante a gente diferenciar, Fernando, o que significa, né, medo, ansiedade e angústia, porque às vezes o senso comum entende tudo, às vezes, como uma coisa só. Quando não, tem a questão também dos psiquiatras, né, que eles fazem uma leitura um tanto diferente
da ordem da psicologia, principalmente da psicanálise. E assim, e aí a gente vai falar do que é o medo, né? Então, o medo existe algo do concreto, né? Então, o medo é o que damos às nossas incertezas, que normalmente está fora do nosso alcance. Ele é contagiante, é interessante. E depende da situação. Ele pode ser fabricado em massa, a gente está vivendo um pouco isso, né? Então, o medo também é interessante, que nas minhas leituras, até mostrei aqui a questão do Bauman e tudo, do medo líquido, né? Ele traz a questão até da indústria, do comércio, que ele utiliza isso, né, como mecanismo, o medo, né, do humano como mecanismo de moeda, né? Então, porque depende da produção do consumidor, os consumidores que precisam ser produzidos para produtos destinados e enfrentam perigo, né? Seja consumido e eliminado. Então, assim, aquele que enfrenta o perigo de envelhecer, aquele que enfrenta o perigo da doença, de determinada medicação que vai ser milagroso, enfim. Né? A gente pode citar vários exemplos aqui da questão do que são vendidos em função desses medos que são instalados, né? E aí a gente vai falar agora da ansiedade, né? Então, a ansiedade é uma apreensão exagerada da relação do futuro. Enquanto a angústia é um sofrimento relacionado ao presente, temos aqui um determinante que é a temporalidade. Então, a ansiedade são questões do futuro, né? Enquanto a angústia são das questões mais do presente, né? E que pode ser desencadeado por vários fatores, né? Então, são excesso de informação, incerteza de alguma informação ou decisão, sensação de impotência, dificuldade de lidar com algum trauma. E, assim, a ansiedade, muitas vezes, ela está associada em ter um bom desempenho naquilo. Então, a gente vai falar muito isso dos adolescentes, essas ansiedades, né? Época do pré-vestibular, né? E que é o desafiador, que causa um pensamento confuso. É interessante. Uma interpretação catastrófica, né? Então, assim, a ansiedade traz muitas questões de que vai dar errado, e se der certo, deu errado. Então, com necessidade de reduzir o tempo. Eles precisam que as coisas sejam resolvidas em um tempo menor para que saiam desse sofrimento, porque é da ordem do sofrimento, né? Então, assim, e inclusive Freud, ele traz que a ansiedade é a proteção do medo, né? E aí como a gente já falou um pouco da angústia, nas dimensões tanto de Freud como de Lacan, ela é muito próxima do pânico, que ela é um antecessor do pânico, na verdade, né? Que é trazida com um excesso de excitação, que não tem para onde escoar. Né? Então, propriamente, ele precisa restabelecer um encontro dessas experiências, né? Que são representações internas. Então, aí a gente vai falar da angústia somática, que são aquelas angústias que tem no corpo, né? E às vezes tem as dores que são causadas, dor de barriga que antecede, né? um evento, as questões dermatológicas, que são muito comuns, né? Dessas pessoas. Até pontuar em cima do que você está falando, Renata, assim, que a ansiedade ela é um estado psíquico, né? Algo que está por vir, né? Bom ou ruim, mas é uma espera. E a angústia, para a psicanálise, não. A angústia, além do estado psíquico, ela é também um estado corpóreo, né? Porque há manifestações corpóreas nela, né? Então, existe essa diferenciação, né? Porque a psiquiatria, ela acaba se apropriando muito desses termos, inclusive no senso comum, né? Para a psiquiatria, a angústia, ela acaba delimitada nesse leque dos transtornos de ansiedade, né? Como o transtorno de ansiedade generalizada, né? O transtorno de pânico, que são diagnosticados somente pelos sintomas, né? Desvinculados totalmente da estrutura psíquica do sujeito. Para a psicanálise, não. A psicanálise ela enxerga totalmente de modo oposto, né? Para começar, a psicanálise não parte de uma categoria nosográfica, né? Ela não tem essa nosografia, né? Por exemplo, a gente não fala de ansiedade na psicanálise, né? Como eu disse, ansiedade é esse estado psíquico, né? Dessa espera do porvir. A angústia ela já envolve esse sofrimento psíquico, mas também esse físico e corporal, né? Como as manifestações do aperto no peito, né? Essa sensação de estreitamento, né? Que muitos sentem e muitos relatam, né? E é importante ressaltar que a ansiedade ela vai além. A angústia ela vai além da ansiedade, né? A angústia ela é uma condição existencial para a psicanálise, né? Ela não é um sofrimento somente. Ela, na verdade, é como se ela fosse a sensação de impotência do sujeito frente a esse sofrimento, né? Então,
a angústia ela não pode ser categorizada como sintoma. Ela é um afeto presente na condição humana de existir. Portanto, todo mundo tá sujeito a sofrer angústia. Nessa angústia é saudável. E é saudável sofrer, exato. Então, todo mundo está passivo de sofrer essa angústia existencial, né? E como você disse, a angústia ela não é um sintoma, mas ela pode decorrer outros sintomas, né? Outros sintomas. É um exemplo, como você estava falando, né? Certo. Quando você está falando aí, me veio aqui pensando, né? Às vezes o paciente chega na clínica, quando a gente fala da clínica, fala assim, mas o meu psiquiatra disse que eu não tenho isso, que eu tenho aquilo. Porque às vezes as pessoas vêm em busca de que o psicólogo dê um retorno da questão, né, diagnóstica. Quando, na verdade, essa é a função, né, do psiquiatra. Então, assim, e aí quando a gente coloca esses 3 modos de perceber, né? Então, de endereçar o seu medo, os seus temores, aí a gente começa a entender em que categoria está, em que grau de dificuldade está esse sofrimento, né? E é interessante que essa dor no peito, essa angústia, isso é muito real. E, inclusive, quando se fala da questão do pânico, eu fiz umas leituras da Ordem da Psiquiatria que fala que a crise de pânico, ela dura, em média, 10 a 12 minutos a crise de pânico, né? E aí a gente vai pensar, e por que essa pessoa fica com medo de sair de casa e diz que está com síndrome do pânico e não quer sair de casa, segura só 10, 12 minutos? O medo de ter de novo todo esse mal-estar, né? Porque é um mal-estar que é percebido, é sentido e é sofrido. E aí a gente pensa um pouco que quando você fala que a ansiedade está no nível da psíquica e a questão da angústia no corpo, mas assim, anterior ao outro. Né? Então, chega primeiro, né, da ordem do psique, para depois chegar no corpo e isso ser desencadeado. E não tem medicação que diminua isso sem estar associado a outros mecanismos, né? Então, assim, existe uma necessidade, porque é neuronal, então é uma descarga neurológica, né? Então, a descarga, né? O organismo vai descarregando isso é real. A medicação diminui isso, mas não diminui as reincidências. E aí vai acontecendo outras questões que às vezes a gente fica numa falsa ilusão que se usar só resolve. Se não tiver elaboração, né, então esse mal-estar pode estar se agravando, né? Então, tem uma questão também que eu estava aqui lembrando, da questão do efeito paralisante que a angústia causa. Né? É um efeito paralisante e a ansiedade, ele já é diferente, ele já fomenta essa pessoa a buscar resolver o problema logo, porque ele quer sair daquela ansiedade. Então, é normal em ambiente de trabalho, dentro de casa mesmo, falar assim, fulano é muito ansioso, porque quer tudo rápido, quer liberar essa sensação de que precisa resolver, né? Que antevenha logo. E a angústia não, fica paralisado. Então, isso são movimentos diferentes, né? Que acontecem. Né? Então, falando um pouco, eu lembrei agora que você falou sobre essa questão do medo, né? Dessa proximidade, que inclusive Freud ele faz essa proximidade, né? Quando ele usa o termo angst, né? Que é tanto angústia como medo, e ele faz essa aproximação entre a angústia e o medo, de que essa angústia ela acaba sendo mais ou menos tudo aquilo que nós vivenciamos no pesadelo, por exemplo, né? A dificuldade de respiração, o peso no peito, a sensação de impotência frente a um perigo. Mas quando esse medo, que ele está na ordem da fantasia, né? Na questão do pesadelo, quando a gente vive esse medo, como eu posso dizer, no cotidiano, a gente pode ver de fato o estado de pânico, que na verdade seria uma intensificação, como é que eu posso dizer, uma intensificação insuportável da angústia, né? Um transbordamento, né? Um transbordamento, né? Quando Freud também faz essas aproximações, essa associação da angústia com a fobia, a gente pode pensar que não deixa de ser uma tentativa do sujeito de se livrar dessa angústia. Então, ele precisa localizar um objeto, né? Um objeto que ele consiga representar. Quando ele localiza esse objeto, por exemplo, a partir do momento que ele localiza esse objeto, ao evitar esse objeto, ele evita se deparar com a angústia. Né? Então, a fobia, né, esse medo exacerbado de um objeto, seria uma tentativa, né, na leitura da psicanálise, de tentar fugir da angústia. Né? Então, eu localizo um objeto que eu consigo representar, consigo dar nome,
E a partir do momento que eu localizo minha angústia naquele objeto, ao evitar o objeto, eu evito a própria angústia, né? Enfim, são alguns sintomas decorrentes da angústia, né? Não a angústia como sintoma, né? A angústia é como sinal, mas isso que a gente falou do medo, da fobia, são desdobramentos da angústia. Desdobramentos. Né? Agora, quando você está falando aí, aí a gente observa que tanto o pânico, né, como a fobia são mecanismos que o paciente tem de evitação, de entrar em contato, né? Então, o pânico, para ser caracterizado como pânico, ele tem que vir como sobressalto. Não é nada planejado. Então, ele é tido como um susto mesmo. Então, acontece, desencadeia aquelas cargas das sensações que tem, né, orgânicas, enfim. E aí, é interessante que, para amenizar essas tensões, esse sujeito ele precisa apenas de amparo, né? De amparo de que está num lugar seguro, de que tem pessoas que ele possa confiar. E aí, de repente, quando a pessoa tem medo de sair de casa, esse amparo é porque aquele ambiente de casa é seguro, ou não, né? Ou então, porque, na verdade, tem pessoas que têm uma referência de segurança. Então, eles não querem se distanciar desses polos de segurança, de apoio. Assim como na fobia, ele elege o elemento e sabe que em determinados ambientes ele vai se deparar e pode desencadear, né? Aí a gente vem aquela questão de elevador, né? Enfim, seria uma lista enorme isso. E assim, a gente está falando aqui... E, assim, eu estava pensando aqui um pouco, Fernando, a gente falar que essa angústia, como a gente falou, que ela é estruturante, né? Ela precisa que o sujeito sinta, né? Porque o estado de ter o tempo todo de inércia faz com que seja a morte, né? Que não tenha nenhum sofrimento mais, né? Então, assim... Existem as fases da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, que são clássicas. E, assim, a criança hoje, se a gente for trazer essa situação do que estamos tratando para a contemporaneidade, essa angústia da criança está muito relacionada com o processo do medo da morte real dos pais, né? Então, porque vai ser um desamparo, né? Então, eles entendem que isso pode acontecer. E eu sou de uma categoria que não concordo que crianças possam ver jornal. Eu acho que precisam saber do que está acontecendo, né? Mas eu acho que cabe cada linguagem com determinada idade, cada conteúdo também, né? Então, assim, é interessante que eles precisam ter essa informação. Pegando o gancho do que você está falando, Renata, até mesmo para que a criança consiga simbolizar, né? Nem tudo que ela vê, ela consegue dar o sentido, né? Ela consegue se apropriar e dar um sentido para aquilo, né? E a gente fala muito que criança é uma esponja, né? Ela percebe, ela capta tudo. A gente que está o tempo todo com criança, né? Então a gente sabe que isso acontece e é real. E a gente acha que tá a televisão ligada e não tá percebendo. Só que não, tá percebendo é tudo, né? E assim, aí a gente vai falar do adolescente. No contemporâneo, o adolescente, ele quer fazer a ruptura. Enquanto a criança quer, né, tá na fase simbiótica com os pais, né, bem aderida, que tá trabalhando ainda nesse processo de separação, a depender dessas relações, aí vem o adolescente que quer realmente romper. E aí a gente está vivendo uma época que essa ruptura simplesmente foi proibida, né? Então, a gente está num momento de isolamento dentro de casa. Então, assim, é natural que esteja acontecendo um aumento de angústia por estar nesse processo de isolamento, porque, assim, ele está com a perda dos laços, né? Então, assim, esse jovem, ele está com a perda dos laços, aterrorizado pelo fato de estar com os pais ali o tempo todo, sob um olhar vigilante, sem poder se expressar da forma que gostaria, que é o natural deles, longe dos pais, que às vezes tem um linguajar diferente, tem uma postura diferente, tem um assunto diferente, e de repente ele se vê numa situação de privação, né? Então, assim, e tem que levar para dentro. O que antes ele fazia bem longe, agora está levando para dentro, né? Os amigos para dentro, a escola para dentro, o professor chamando atenção, não podendo se comportar com... Isso tudo está trazendo um excesso, né? De sintomas, de angústia, de esse tempo não passa. O dia de hoje a gente sabe, não sabe o dia de amanhã, porque o amanhã eu vou ter que esperar o jornal acontecer para saber o que é que vai me dizer, né? E assim, o idoso é sabido. E como é importante essa relação entre o excesso e a angústia, né, Renata? Sim, sim. E assim,
por isso que quando você falou logo lá no início sobre Lacan, que ele diz que é exatamente pelo excesso, né, essa angústia de excesso, é exatamente porque fica sufocado e ele não sabe por onde ter o escape, né? E aí vem... E a gente fala assim um pouco do idoso, pra gente, só para completar as fases, e o idoso tem a questão do desamparo, que é real, no sentido de N contextos, né? Se a gente for falar aqui do social, Ave Maria. Mas tem, assim, a questão da solidão, né? Porque o jovem ainda tem a janela, que é a internet, olha aqui a gente conversando, né? Os jovens, ó. Então, tem as janelas de comunicação e tudo. Por quê? É uma forma também de você estar se conectando com o outro. E os idosos têm essa dificuldade de tecnologia e tudo, então isso causa angústia e as incertezas, né? E a vulnerabilidade que eles estão vivendo nesse momento. Então, assim, a gente, quando volta para a questão do jovem, por isso que eu vou deixar assim para falar um pouco do jovem, que aí a gente vai construir bastante junto aqui, é que a gente está vivendo agora a categoria que está mais comprometida, né? A gente pode dizer que é o que quer mais explorar um pouco do pensamento no processo de luto, que foi desinvestir nos projetos do futuro, buscar um novo objeto de investimento, né? Num tempo de incerteza. E ter que lidar com o conflito que proporciona a falta que resulta dessa perda. Por entender que essa falta, por mais que seja estruturante, a gente não está conseguindo fazer um projeto para daqui a um mês, né? De quando vai abrir a porta da clínica, a gente não sabe. É uma coisa que e causa uma ansiedade, que causa os pensamentos da catástrofe. Tá certo? E aí a gente chega e se depara com uma angústia. Então, assim, e uma outra coisa que está acontecendo, dos jovens assumirem compromissos que não estavam acostumados na própria casa, né? Na própria responsabilidade. Enfim, isso tudo tem uma dinâmica muito grande. Porque a gente está falando do que está acontecendo do agora, mas a gente está falando dessa angústia que a gente não sabe de onde vem. Então, na verdade, são os medos, né? De perder o amor do objeto, né? O próprio objeto, a perda desse próprio objeto, né? É o medo de ter que lidar com a castração, né? E, assim, em resumo, é a capacidade da estrutura egóica para dar sustentação a esse processo. Como cada um se organiza de uma forma defensiva e não saber lidar com a falta é o que desestrutura. E nós não fomos acostumados a não saber lidar com a falta, né? Então, assim, temos uma cultura, né, que a gente pode falar um pouco sobre a questão do consumismo, né? Que eu acho que é o que está pegando mesmo. Muito disso também. Só anterior um pouco a isso, quando a gente pensa assim, por que a gente sente angústia, eu separei uma frase do Lacan que diz assim: o que provoca angústia é tudo aquilo que nos anuncia, que nos permite entrever que voltaremos ao colo. É interessante pensar nessa frase, por exemplo, para a criança pequena, não é a falta da mãe que provoca angústia. Uhum. Né? Pelo contrário, é quando essa mãe nunca falta. É o excesso de presença, né? É essa mãe que nunca se ausenta. Essa mãe que está sempre presente buscando responder e suprir as demandas dessa criança. Por quê? É quando o que tranquiliza essa criança acerca da presença da mãe é justamente a possibilidade dela da ausência. É por reconhecer que há essa presença que ela também reconhece que há uma ausência, né? Por que esse exemplo é importante, né? O Freud ele localizou a angústia nesse medo infantil de perder os pais, né? Como você falou. Sim. Lá no, né? E daí, tanto que se tornou comum falar sobre a angústia de separação, né? Porém, o Lacan ele propõe um outro olhar, né? Enquanto para o Freud a angústia ela é originada nessa perda, né? Nesse medo de perder os pais, para o Lacan ela não é originada na perda da separação, no perigo da separação, né? Pelo contrário, ela é originada na separação que ainda não se fez, né? Ou seja, a angústia ela não é um simples sinal de perigo diante de uma perda do objeto. Ela não constitui um sinal de falta, mas ela é o sinal da falta, né? Voltando para o exemplo da criança, não é angustiante essa alternância da mãe estar presente, está ausente, está presente, está ausente. É justamente essa alternância que permite que a criança aprenda a simbolizar essa situação.
O que angustia é a falta da mãe. Né? Sim. Fala. Não, pode falar. Não, você falando aí da questão do excesso, né? Aí eu lembrei da frase também de Lacan: o desejo do homem é o inferno que lhe falta. Exato. Né? Então é a questão do desejo, né? Que tá em falta, porque não tem espaço para desejar. Né? Se está o tempo todo sendo suprido, e aí quando a gente ainda falando um pouco da infância, da criança, se a gente for olhar, talvez você passe por isso, né? Que você está com uma bebezinha e você, quando estiver na época de ir para a escola, que é clássica, né? Eu já passei por isso três gerações. O sofrimento dos pais e se separar dos filhos num período de adaptação escolar. E é incrível que o sofrimento dos pais é muito grande. E assim, é de que não vai mais gostar de mim. São várias questões, né? Que a gente pode até em outro momento discutir melhor isso. Mas é importante a gente entender que essa falta só pode ser instalada pelo pai e pela mãe, né? Pelo responsável, que materna e que paterna. Então, não é essa falta de simplesmente por si só, mas tem que ser autorizado por aquele que ele tem um vínculo, que ele tem realmente o elo, né? A questão da sua completude. Então, esse ir e vir, a angústia de esperar quando a mãe sai para trabalhar, mas ele se organiza porque ele sabe que vai ter o retorno. Né? Então, assim, é uma forma dele se organizar e criar suas próprias defesas para suportar essa ausência. Né? Porque tem a tranquilidade de que o retorno vai acontecer. E engraçado, Renata, assim, porque se a gente reflete a partir do que a gente vive hoje, a gente vive uma cultura que a todo momento ela tenta tamponar essa falta. Né? Ela diz que é possível tamponar essa falta, né? E como a falta ela é fundante, ela é fundamental, né, para o sujeito. Né? Tem uma outra citação do Lacan que eu separei, que ele diz assim: muitas coisas podem produzir-se no sentido da anomalia, e que não é isso que nos angustia. Mas se, de repente, faltar toda e qualquer norma, isto é, tanto o que constitui a anomalia, quanto o que constitui a falta, se esta, de repente, não faltar, é aí que começará a angústia. E é engraçado quando ele coloca isso, porque a partir do momento que isso ocorre, o sujeito não tem mais onde se agarrar. E onde é que ele se agarra? Falta o apoio justamente da falta. O sujeito ele se apoia na falta, né? Por exemplo, é por isso que na clínica a gente não pode tomar a demanda, seja do adulto ou da criança, de forma literal. Essa demanda ela é sempre parcial, porque ainda que o sujeito suponha que aquilo que ele diz faltar é o que vai preenchê-lo, a gente sabe que não vai. Né? Essa demanda ela é sempre parcial. Então, se a gente toma essa demanda como literal, a gente incorre no risco de oferecer para essa demanda uma resposta infalível. Uma Sim. resposta que ela não permita mais possibilidades. E isso causa angústia. Porque a angústia ela advém justamente quando nós temos tudo. A partir do momento que a gente tem tudo e que nada nos falta, como é que o desejo vai circular? Sim. Se esse desejo circula, é exatamente aí que a gente se angustia, né? Voltando um pouco para o raciocínio da criança, quando a criança pede à mãe o preenchimento, né, a necessidade de suprir as necessidades dela, isso ocorre justamente porque ela precisa estruturar essa relação presença-ausência, né? Freud até fala isso na brincadeira do Fordar. Então é imperativo que a criança não tenha tudo que ela demanda, né? Porque precisa preservar esse vazio, que é justamente para preservando esse vazio que se mantém o desejo. Quando se mantém o desejo, a angústia surge, né? A angústia surge justamente para sinalizar, olha aí, existe um todo preenchido, né? A angústia surge justamente para apontar que há um preenchimento, um suposto preenchimento de tudo. Então, se há um todo preenchido, ao que é que eu vou recorrer? De que modo eu vou me movimentar? O que é que eu vou desejar? Então, exato. É importante pensar como a angústia como esse sinal do perigo da saturação, vamos dizer assim, né? Frente ao desejo. Gostei. Perigo de saturação, gostei. Mas quando a gente vai falando essas questões aqui, aí a gente para e pensa também, porque nós somos seres pensantes, né? Que é o único que somos dotados do ser humano, enfim, humano que eu digo assim, ser vivo, né? Que tem a capacidade autorreflexiva, né? De pensarmos sobre nós mesmos. Então, assim,
o sentido da vida, né? O cogito das possibilidades de vir, a mesma na medida que entregamos. Então, as desesperanças, impossibilidades que somos observadas de própria existência. Somos, de alguma maneira, constantemente assombrados da ideia do nosso próprio fim, né? E, assim, cada história, ela começa a agir sempre no psiquismo, né? Então, assim, a grande questão que a gente está aqui conversando não é responder como aplacar essa angústia, né? Mas sim de como encontrar os sentidos, né? O que é que está, o que isso me causa, o que é que eu vou fazer com isso, né? De que maneira, tentar compreender. Por isso que existe sempre uma necessidade, porque estamos vivendo uma questão que tem sido circulada essa notícia, vamos viver 3 ondas, né? A primeira onda é do medo, né? O que a gente está vivendo agora. Então, as nossas armas são quais armas? São lavar as mãos, né? Uso de máscara, aquelas coisas todas. Essas são as armas dos medos do atual, né? A segunda onda vai ser a questão econômica, né? E a terceira onda vai ser a questão da saúde mental, né? Então, assim, nós estamos hoje aqui no Brasil ainda vivendo da primeira onda, né? Então, assim, como aplacar essa angústia? Então, assim, se parar nisso, nessa primeira onda, fica estagnado, porque ainda tem outros. Então, assim, vida que segue, né? Então, essa vida que segue... E até pensando nisso, falando da vida que segue, assim, talvez o melhor remédio para a angústia não seja um ansiolítico, né? Talvez o melhor remédio para a angústia, na verdade, não é um ansiolítico. Exatamente. Talvez para a angústia seja o desejo, né? O próprio Lacan diz que não tem como a gente se livrar da angústia. A gente tem como atravessar essa angústia, né? E atravessar é diferente de se livrar, né? E a gente atravessa justamente porque a gente chega a esse desejo, né? Pode falar. Não, porque você falou aí da medicação, aí eu lembrei que a gente tinha falado um pouquinho mais cedo, que é exatamente essa questão da medicação, ela chega só para diminuir as questões, né, dos sintomas, das sensações, né? Mas a questão psíquica, na verdade, ela continua ativa. E isso, o desejo está nesse processo, né? O desejo não está no orgânico, né? O desejo está no psíquico. Até porque, Renata, como calar, como dar conta de algo que não é representável, né? Quando a gente pensa na angústia, né? E eu falei lá no início... Não sabe explicar. Eu falei lá no início do objeto, assim, como dar conta de algo que a todo momento a gente recorre a outros objetos, a uma multiplicidade, uma pluralidade de objetos para tentar representar essa angústia, né? Então, concordo com você, assim, não tem uma medicação que dê conta disso, né? Talvez ela das sensações, né? Ela atenue, né? Ela amenize, mas não há como. E por atenuar, existe uma questão também que é incrível, porque quando você diminui essas tensões, seu pensamento começa a se organizar mais, né? Então, assim, é interessante que eu tenho visto pacientes me procurando, pedindo muita indicação de leituras, aí eu pergunto assim, a minha devolutiva quais são os livros que você hoje em dia está lendo? E isso é importante porque não é tudo que se pode ler, não é tudo. Então, assim, acaba que um indica alguma coisa e aí absorve conteúdos para querer minimizar aquelas angústias com fonte de informações, né? Então, buscam ajudas em vários elementos. A medicação é fonte de informação na questão da leitura. E, na verdade, o que precisa é entender que hoje teve uma mudança na forma de sofrer, né? Na atualidade, existiu uma mudança nessa forma de sofrimento. Se a gente for pegar as histéricas, né, de Freud, né? Então, assim, a forma de sofrer hoje em dia mudou. E, assim, o que antes era tido como normal... o DSM, que é onde categoriza todos os sintomas, enfim, a questão da saúde mental e as patologias, aí a gente vai sempre se encontrar. Todos nós estamos ali enquadrados no DSM, todos nós. Né? Então, assim, não existe hoje em dia. O normal foi funilado e as patologias foram ampliadas, né? Então, Então, a gente pensa nisso no sentido de não trazendo como se fosse salvar, a psicologia fosse salvar. Não, mas é uma forma que a gente acredita que estrutura o sujeito, né, nesse sentido, né? Então, assim, porque ficar triste, ficar com medo, ficar angustiado, tudo isso é dentro de um normal. Isso é normal. Então, a gente não está aqui colocando que essas categorias de medo... É normal. Seria o oposto disso, né?
Exatamente. O estado de nirvana é que é a morte, né? Então, assim, esses sentimentos que a gente está colocando aqui são todos normais. O que não é normal são os excessos, são não saber o que fazer com isso, né? Não saber reconhecer o que está acontecendo, né? Então, isso é que traz o adoecimento, né? Que vai para a parte dos sintomas, né? E aí... Não, tava lembrando aqui agora, você falando disso e falando da importância, né, do se angustiar, né? E a gente pensando até na pergunta que a gente fez, que dá o tema da nossa live, né, de onde vem essa angústia. E aí eu queria retomar um pouco aquilo que falei lá no início do objeto A, para tentar esclarecer um pouco para quem está acompanhando, para quem não tem tanta Sim, verdade. Conhece tanto compreendimento, né? Compreensão. Porque assim, Lacan fala do real, é disso que a angústia é sinal, né? E o que é esse real, né? Esse real é essa dimensão, dentre as 3 dimensões que Lacan postula, essa dimensão do indizível, do inominável, daquilo que não há categoria, daquilo que não há forma, né? E por que é importante associar essa questão do objeto A com a angústia, né? Se a gente pensar, diferente de todas as espécies do planeta, o homem é o único que não possui um objeto fixo para saciar o desejo dele. Se a gente pensa na sexualidade do leão, da girafa, da baleia, ela não tem tamanha variedade, né? O leão só sente atração por leoa, a girafa por outro girafa e a baleia por outra baleia, né? E há encaixe sexual nos animais selvagens, né? Diga-se de passagem. O homem não. Né? No ser humano, ele sente atração por pés, pela cor do cabelo, por sapato, por vegetal, por outros animais. Né? Então, a variação de objetos que provoca atração no sujeito ela é vasta. Né? No animal, existe um parceiro. A imagem desse parceiro é esse objeto que é representável. Então, é uma experiência que trata da ordem do instinto. O animal ele tem como localizar o objeto que causa desejo nele. Né? O objeto de desejo dele. Para o animal existe um objeto de desejo. E nós humanos, o que é que provoca o desejo? Né? E aí Lacan, dentro da lógica dele, ele vem dizer que é justamente a falta do objeto que provoca o nosso desejo. Porque é a falta do objeto que está de acordo com o nosso desejo, né? Pelo fato de que na espécie humana, esse objeto ele não existe, né? Não há uma representação desse objeto. Essa fome de viver, a gente acaba se enganchando em um outro objeto. A gente procura vários objetos para investir, né? E a gente acaba se enganando, porque logo que a gente supõe encontrar aquele objeto que seria o que nos saciaria, a gente se frustra. A gente se frustra, parte para uma contínua busca, né, desse desejo insaciável. É como se o nosso desejo ele nunca pudesse ser satisfeito. Ele é apenas aguçado, né? Então, o que Lacan inicialmente pensou como sendo o objeto do desejo do sujeito, Lacan, na verdade, ele conclui que ele não existe esse objeto, né? Que o que existe é um objeto como causa de desejo, né? Que é justamente o que ele enuncia como objeto A. Como a gente não tem um objeto representável para o nosso desejo, a gente segue buscando. E aí entra a angústia, né? A angústia é justamente porque não há uma representação desse objeto que sacia o nosso desejo. Por isso nós somos sempre sujeitos faltantes. Mas, voltando ao que você tratou no início, por que a angústia é importante? Porque é justamente por a gente se angustiar e por buscar isso que nos causa desejo que a gente se movimenta. Se a gente não se angustia, né? A gente não vai para o lugar. Apesar... quando você está falando aí, eu fiquei lembrando aqui das questões das compulsões, ó. Né? Então, essas questões de realmente de ter uma necessidade de adquirir aquilo novo, porque aquilo é que vai resolver meus problemas. Enquanto eu não tiver determinado celular que tenha tal mecanismo, enfim, um carro que tenha tal potência, enfim. Então, são as buscas, as compulsões, né, de adições, de tentar suprir essas questões de localizar esse objeto que falta. E assim, a gente está num mundo, uma ruptura, a gente está vivendo um mundo de ruptura, né? De um mundo que a gente conhecia. Então a gente agora está num mundo que a gente não sabe o que vai acontecer, né?
como está o psiquismo, né? Capaz de lidar com o não saber o que vai acontecer? Né? Então, aí a gente fala, por isso que a gente escolheu esse tema, que é exatamente do que está acontecendo. Existe um não saber como é que esse sujeito está acostumado a não saber o que vem depois. O calendário, a agenda da escola, eu comprei uma agenda da escola de minha filha que tinha programação anual, de até o dia do brinquedo, tudo. O conteúdo de aula, cada coisa, tudo. Você comprava a agenda, pronto. Agora a agenda vem semanal. Só que agora eles resolveram mandar diário. Confirmada a agenda de amanhã. Confirmada a agenda de amanhã. Ou seja, não se angustie. O que a gente vai se preparar um dia de cada vez. E isso é interessante porque quem não consegue lidar com essa espera, com essa falta de informação, cria seus próprios mecanismos, que às vezes pode botar em risco a si mesmo e o outro também. Né? Então, isso que a gente tem que estar pensando um pouco, né? Como isso tudo pode vir a acontecer, porque a história é criada entre fatos e afetos, né? Então, a história se realiza através disso. Como é que vai ser o registro dessas histórias que a gente vai construindo? Então, o não ter agenda, hoje eu até postei algo falando sobre isso, não ter um plano. Qual o plano? Viver. Hoje é viver, né, um dia de cada vez e mantendo não é só a etiqueta sanitária, é viver realmente de uma forma mais pausada. Então, o que está acontecendo é para você se reorganizar, tentar se encontrar, tentar pensar em outros dispositivos, né? Então, assim, existe... Diga. Fala isso, Renata, porque, assim, essa relação angústia, falta, desejo, quando a gente olha para esse cenário que a gente está vivendo, né? Hoje nos falta o que a gente sempre teve. Né? Sim. A ir da padaria. Nos falta a ir ao supermercado sem o uso da máscara. Por isso que as pessoas estão rompendo a orientação que é o isolamento. Exato. E, assim, de novo. Nos falta esse cotidiano e como as pessoas vão se estruturar em torno dessas novas faltas. Faltas que antes não eram faltas, porque a gente já tinha. Né? A relação da gente com a cidade que ao mesmo tempo que a gente escreve a história da cidade, a cidade também escreve a história dela em nós, né? Então, como é que a gente vai se estruturar por não ter essa cidade? Por não poder se movimentar por ela e ao mesmo tempo ela se movimentar internamente. E se assustar com o fantasma, né? Que tá, tipo assim, por onde está esse vírus? Eu não vejo, não tem forma, não tem, né? Não tem marca no sujeito de que é ou que não é risco para mim. Exato. Né? Existem representações, falando aqui de novo dessa coisa do não representável, existem novas representações que a gente vai precisar fazer. Por exemplo, eu estou tendo uma nova forma de ter contato com você e com outras pessoas. A gente não está, por exemplo, sentado de frente com o auditório com pessoas nos ouvindo. Nós estamos numa relação virtual com outras pessoas em torno da gente. E não deixa de ser uma reformulação, né? Uma reconfiguração por conta dessa falta. A gente não... Mas torna isso viável. Mas que torna viável. Mas né? Ainda então, assim, tem a questão das faltas, que estão atravessadas pelas experiências anteriores. Então, assim, nós já tivemos a experiência de auditório, tivemos a experiência de estar discutindo caso clínico, presente, tudo. Então, a falta vem pelas experiências anteriores, né? E pelo desejo que a gente não tem noção do que realmente o é. Né? Então, assim, será que foi necessário desejar tantas coisas que hoje não são possíveis e nem falta me faz? E as coisas que hoje não estou tendo acesso e que eu achava que era tão banal, estão sendo tão, né, com a dimensão tão grande. Né? Olha, eu estou com um secretariado aqui, uma assessoria valendo, que está sinalizando o tempo. Né? Está sinalizando o tempo. Está que nem aquelas plaquinhas assim, ó. Perguntas, né, Gabi? E aí? Faltam 10 minutos, né, Renata? Eu acho que a gente poderia tentar ver as perguntas que foram colocadas ao longo da live, né? Para a gente ver se de alguma forma a gente pode tentar responder, na verdade, fazer mais perguntas, né? A partir da pergunta. Olha, ela pediu para ela mesma ler, porque as perguntas são enormes, são bem interessantes, inclusive. Então, ela mesma vai ler e a gente vai ouvir daqui. Vai, diga. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Fernando? Estou te ouvindo, Gabi. Pronto. A Camila Brasil, ela super participou, certo?
E aí ela trouxe algumas contribuições e uma pergunta no final. Aí eu vou ler e aí depois vocês respondem, tá certo? Ela fala assim, né? Sim, a angústia faz parte da vivência humana. Protege-nos das adversidades. O problema é quando a pessoa classifica como angústia algo que vem da vivência. Faz parte do, entre aspas, estar vivo. Acredito que medo tem um objeto mais claro, partindo do que está presente. A ansiedade é como um medo do porvir. A angústia é um medo exacerbado, contínuo, sem objeto bem estabelecido. Esse é o comentário dela, certo? Sim, sim. Na verdade, como ela bem pontuou, o medo ele tem um objeto o qual eu posso localizar, né? Por exemplo, tenho medo de viajar de avião. Então, existe um objeto que eu localizo e dele eu me afasto. Se eu tenho medo de viajar de avião, ou viajar de qualquer outra forma, menos de avião, porque do avião eu tenho medo. A angústia, não. A angústia, ela não tem um objeto. Por isso que lá que fala que é da ordem do real, né? O real, de novo, essa dimensão da qual a gente não consegue dar nome, essa dimensão da qual a gente não consegue ter uma representação, né? Não existe um objeto que represente a angústia, né? Então, a angústia, ela é, de novo, assim, ela é um afeto, porque constitui o sujeito, mas ele é um afeto que vai acompanhar o sujeito ao longo de toda a história dele. A partir do momento que há angústia, se abre possibilidade para a falta, que abre possibilidade para o desejo, né? Então, a angústia, diferente do medo, o medo a gente consegue localizar, por ter um objeto. A angústia não. A angústia ela não é localizável porque ela não tem um objeto que a represente. Perfeito. A próxima aqui. E a pergunta dela, né? Não seria a angústia um esvaziamento de controle diante do que é possível? Um esvaziamento de controle diante do que é possível. É porque talvez eu esteja pensando, não sei se eu consegui alcançar, mas assim, o esvaziamento. Porque quando a gente chega no processo de transbordar, é como se não estivesse entendendo o que acontece com a gente. Então, assim, estamos vazios, não sabemos o que está acontecendo. Então, na verdade, transbordou. Porque há uma somatização, né, da questão psíquica, há uma somatização desses afetos e que vão trazendo as questões de uma história. E aí, quando transborda, a pessoa se esvazia, mas o esvaziar não entende realmente o que vai ser substituído, né? Então, assim, eu vou substituir pelo qual, né? Então, assim, eu estou angustiado, eu estou com a dor no peito, eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, não sabe, está vazio o pensamento. É da ordem do pensamento não conseguir dizer o que tem, de fato, né? O que eu entendo. O vazio, na verdade, ele sempre vai existir, né? O vazio é essa falta constituinte do sujeito, o sujeito como sujeito faltoso, né? A angústia, ela serve para... Como é que eu posso dizer? Ela serve para sustentar esse desejo, né? Porque ela requer uma diferenciação entre o que se busca e o que se obtém, né? Na verdade, a angústia, ela alerta do risco da gente sufocar esse desejo. Sim. Então, eu não vejo a angústia como esvaziamento. Eu vejo como oposto. A angústia, ela vem justamente quando há essa saturação. Saturação, que vai somatizando, vai, né? Tanto que Lacan fala que quanto mais perto o real chega do sujeito, mais angustiado ele fica. Sim. Né? Exato. Então, como não tem algo que o represente, a gente pode remeter, inclusive, à pandemia, né? Para que algo mais real, na dimensão do real de Lacan, do vírus. O vírus, ele não tem uma representação. O vírus, ele não tem A gente não enxerga o vírus, mas a gente sabe que o vírus está aí. E esse vírus está espreita e pode matar. Então, a gente se depara com esse real todos os dias, na ida ao supermercado, dentro de casa, no lavar as mãos. A gente lava as mãos de algo invisível. Então, o vírus, ele eu poderia fazer essa associação, né? Esse real que nos ameaça, né? Então, eu não consigo enxergar a angústia como um esvaziamento. Não, eu talvez penso de uma outra forma. Posso até estar equivocado. Mas por isso que eu penso que seja a questão do transbordamento dessas questões que estão em si.
Né? Então, assim, vai somatizando até chega o momento que o extravasamento é exatamente a descarga. Pronto, a palavra que eu queria. A descarga, né? Então, chega a descarga dessas questões que estão internas. Né? Então, assim, chega e descarrega. Então, é por isso que ela se instala e de diferentes graus. Né? Então, é importante a gente entender que existem relatos que às vezes são minimizados, né, por pessoas que estão próximas. Isso é bobagem, isso é bobagem. Só que não, às vezes são coisas que no relato, no senso comum, pode ser uma bobagem para o outro. Então é importante respeitar onde é que está essa questão dessa angústia, porque não se sabe realmente a causa. Né? Então, eu acho que é exatamente pelo esse acúmulo de cargas. Tem mais alguma, Gabi? Ela acaba se ficando no corpo, né, Renata? Quando você fala essa questão, né, dessas sensações da taquicardia, né, que até a gente conversando nos bastidores foi como você falou, né? Se for fazer um eletro para verificar essa taquicardia, não dá nada. Não existe, né? Não dá nada. Mas imaginariamente, por conta dessa descarga, né, dessa sensação que se presentifica no corpo, a gente supõe sentir essa taquicardia, a gente supõe sentir esse aperto no peito. De fato, a gente sente isso no corpo, não necessariamente está lá, mas imaginariamente a gente consegue sentir. A pessoa está aqui há 2 minutos. A pessoa só está assim para mim. Ó. Outra pergunta, Gabi? Temos comentários. Aí eu não sei. Eu queria aproveitar aqui, Fernando, agradecer demais, porque eu acho que foi muito incrível essa participação dessa turma. Eu acho que esse encontro que a gente está tendo a oportunidade nesse ambiente virtual, que se a gente não tivesse nessa situação agora, eu acho que a gente iria estar trocando mesmo nos corredores que a gente às vezes está, né? Então, enfim, eu acho que foi rico. Os comentários eu vou até colocar nas postagens, a gente vai compartilhar aqui para não ficar assim solto, porque as contribuições foram muito boas, né? Quero lhe agradecer demais, né? Pelo incentivo, pela provocação e estou muito, muito satisfeita, assim, pelo encontro, viu? Obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Também agradeço, assim, acho muito legal, né? Confesso que quando começou tudo isso, eu tinha uma certa resistência, ainda tenho, né? Eu não gosto de me ver. Eu também. Como tem sido um espaço muito bom, assim, para a gente dialogar, de muitas trocas, né? Muito bom ver muita gente falando, muita gente entrando e permanecendo na live, sinal de que talvez a gente tenha conseguido tocar em pontos relevantes, né? Queria agradecer a você ter me convidado e também ter aceitado a provocação sobre a angústia, né? É um tema que praticamente percorre toda a teoria da psicanálise, né? E dizer assim que foi muito bom, Renato. De fato, foi muito bom. A gente conseguiu, nesse tempo corrido, tocar, né, em alguns pontos importantes, né, desse conceito. Agradecer a quem participou, agradecer a quem esteve ao longo dessa live, né? Muito, muito legal ver pessoas conhecidas, pessoas que eu não conheço, pessoas participando, né? De fato um incentivo, porque talvez a gente vá utilizar esses meios virtuais durante muito tempo ainda, né? Cada vez esteja... Informação, é importante informação, porque a palavra circula, né? Exato. Né? Então não fica aquela coisa da ordem da fantasia, a palavra circula. Viu? Então, de fato, agradecer, muito obrigado, foi muito bom. Espero que a gente possa ter outras trocas, né? Tá acabando a live, para quem quiser vai ficar salva, sim, a gente vai salvar a live, vou publicar no meu perfil. E aí, para quem é seguidor da Renata e não me segue, eu vou compartilhar com ela, né? Mas também vou salvar e enviar essa live para a Renata, para ficar disponível, né? E, de fato, assim, obrigado por vocês aí, 6 horas da noite. Eu sei que tem que estar em casa, né? E que bom que a gente precisa e consegue ficar em casa para quem pode, né? Então já também para entreter e contribuir com algum conteúdo relevante para a gente, né? Obrigado, pessoal. Obrigada. Boa noite, Renata. Boa noite, Gabi. Obrigado pelo suporte. Tchau, tchau.